Boa noite a todos, graça e paz. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez compartilhando agora mais uma mensagem da série A Carta da Alegria. E hoje vamos falar sobre Filipenses capítulo 3. Mas antes de falar, eu quero reforçar uma coisa que me perguntaram esses dias. Algumas pessoas novas talvez não saibam os meus livros. Eu pedi que pudesse acender um pouquinho as luzes da igreja, não ficar tão escuro para poder ver o rosto das pessoas. Por favor, me ajude nisso aí. E eu quero dizer a vocês o seguinte, queridos. Alguns anos atrás, eu comecei uma jornada com o Senhor, que envolve iniciar um tempo de busca mais ao Senhor, de gastar mais tempo nas minhas devocionais com Deus. E uma coisa o Senhor me ensinou desde aquele tempo, que Deus não espera de mim um tempo. Que Deus não quer de mim um tempo para Ele. Deus quer de mim minha vida. Amém. Então isso muda a minha perspectiva, porque antes eu separava um tempo devocional. E eu aprendi com o Senhor que não é isso que Ele quer da gente. O que Ele quer da gente é a nossa vida devocional. Então, a partir dessas coisas, começaram, então, a mudar a minha perspectiva de o meu relacionamento com Ele. Foi aí que surgiu, então, o desejo de começar a compartilhar minhas devocionais. Então, algumas coisas que eu aprendi com o Senhor no meu tempo com Deus, no meu período que eu passei, foi sobre constância com o Senhor. Aí surgiu o livro Daniel, o livro do profeta Daniel, onde ele é um homem muito constante com Deus, ele provou que isso é importante. Depois, uma outra etapa que Deus falou comigo sobre a questão de propósito de vida, e aí surgiu o livro de Esther, que está aqui, as mulheres trabalham bastante com isso. Aí depois eu comecei a escrever sobre princípios para a vida cristã. Foi quando eu escrevi as devocionais baseadas na carta de Paulo aos Efésios, o que me ajuda a tomar decisões, qual é a base que me ajuda a tomar decisões, está aqui a carta de Paulo aos Efésios. E depois surgiu o entendimento de como é que eu posso viver feliz em meio às pressões da vida. Aí surgiu os Filipenses, que a gente está compartilhando esse tempo, a base está aqui. E depois surgiu também falar sobre Jesus Cristo, o alvo da minha própria vida. E surgiu, então, o livro de Marcos, que fala sobre servir e obedecer. Como a gente tem que ter nosso padrão de vida. Como é que a gente tem que escolher nosso valor de vida. Ser semelhante a Ele, a gente aprende aqui. Então, eu escrevi esses livros. Eu já quero antecipar vocês, fazer um pequeno spoiler. Em janeiro sairá um novo livro, para a graça de Deus. Eu vou compartilhar mais um pouquinho algumas coisas que Deus tem ministrado muito em meu coração. E vou lançar aqui. Em primeiro lugar que eu gosto de lançar é na nossa casa, na família Isaia. Então, eu quero dividir com vocês. Esses livros estão disponíveis aqui na entrada, se os irmãos quiserem adquirir, quer aprender mais sobre Deus, devocionais, está tudo disponível para vocês aqui, tá bom? Então, se você já tem, compre e dê para alguém, tá bom? Presenteie alguém, para que as pessoas também possam ser alimentadas pela palavra do Senhor. Mas vamos lá. Hoje, Filipenses capítulo 3, é um dos capítulos também tremendos, tem frases que são muito conhecidas, ditas pelas pessoas, muitos cristãos em vários lugares, e eu quero repetir algumas coisas desse texto e quero trazer alguma lição para nós aqui nesta noite. Primeiro, quero usar a didática que a gente está usando, lembrando que é o seguinte, imagina o pastor da igreja de Filipos, reunindo a igreja numa casa grande, já então o terceiro dia que se reúnem, então agora esse pastor vai ler, vai dar continuidade a essa carta. Lembrando que eu falei, as cartas de Paulo não tinham a questão de capítulos, versículos, era tudo uma carta grande. Depois, didaticamente, que a igreja resolveu separar para facilitar a leitura e a compreensão do texto no geral. Mas o texto era lido de forma inteira. Então, a gente está repartindo para poder facilitar a nossa compreensão. E hoje, o capítulo 3 tem algumas coisas muito interessantes que ele fala sobre como a gente tem que compreender a vida com o Senhor a partir de conhecer a Jesus Cristo. A gente falou no capítulo 1 de Filipenses, falamos sobre da alegria que a gente tem quando compreende que Deus cuida da gente os mínimos detalhes.
até na prisão. É a situação de Paulo. Depois, capítulo 2, falamos que a alegria vem de você viver como Jesus. A gente aprende a caminhar com Jesus quando a gente lê sobre ele, aprendeu sobre ele, começa a imitar as coisas que ele tem. Mas hoje, Paulo, no capítulo 3, dá um tom um pouquinho mais profundo. Ele avança na conotação e explica o seguinte, que a alegria não é somente você imitar ao Senhor Jesus, como tem no capítulo 2. A alegria verdadeira está em conhecer Jesus acima de tudo. E essa é a chave. Essa é a chave que Paulo quer nos ensinar. A gente quer viver alegria, resistir às pressões, às dificuldades, às lutas que a gente tem no dia a dia e não sabe como. E Paulo diz o seguinte, a forma de se viver, vencendo tudo que acontece conosco, só existe um caminho, conhecer Jesus Cristo. Porque quanto mais eu conheço, mais eu sei viver neste mundo. O segredo não está em você apenas imitar porque você ouviu falar, porque você teve algumas informações, como você é um grande consumista, como isso é hoje a verdade, mas quando você conhece o Senhor Jesus de verdade, e esse conhecer tem a ver com relacionamento com Ele, isso muda a sua perspectiva de vida de tal maneira que você começa a compreender que Ele é o seu maior valor que você tem que cultivar na sua própria vida. Eu quero então começar lendo Filipenses capítulo 3, versículos de 1 a 6. Eu vou mudar um pouquinho a didática para hoje. Eu vou ler os versículos de 1 a 6, que diz o seguinte, preste bem atenção. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E aí ele continua, escrever a vocês as mesmas coisas não é um problema para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo começa a dizer o seguinte para essa igreja, eu sei que vocês são uma igreja fiel, igreja generosa, uma igreja amorosa, uma igreja que cuida dos pastores, cuida dos líderes, mas vocês estão enfrentando uma crise, uma dificuldade entre vocês. Existe um grupo de pessoas que são judeus convertidos no meio de vocês, que estão agindo de forma errada. Eles estão ensinando vocês algo que está fora daquilo que eu ensinei a vocês. Estão ensinando que crer em Jesus não é suficiente. Estão ensinando que crer em Jesus não basta para viver. É necessário vocês, então, cumprirem os rituais, as leis que Moisés determinou. E aquilo, então, começou a bagunçar a história do povo de Deus. E aquela igreja começou a ficar um pouquinho dividida, porque estava tendo um ensinamento contrário ao que Paulo havia dado anteriormente. E Paulo agora está a quilômetros de distância, está preso em Roma, e eles estão lá em Filipos sofrendo agora a perseguição interna por causa de ensinamentos errados de algumas pessoas. Ser crente para esse grupo de pessoas que estavam ensinando errado, tinha que circuncidar-se, tinha que guardar o sábado. A gente guarda o sábado aqui, não guarda? A gente vem para o culto sábado, né? A gente tinha que obedecer aos mandamentos, às leis, e aquele que não fizesse isso era tido como pecador. Aquele que não praticava as leis, que não seguia os ensinamentos das leis de Moisés, era pecador. E Paulo disse, não é assim que tem que ser visto. E aí Paulo escreve com uma força enorme, dizendo o seguinte, cuidado com esses cães. Pesado, né? Cuidado com esses cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Paulo parece que está sendo um pouco duro ali. Mas, na verdade, Paulo está sendo um pastor. Um pastor. E cá entre nós, pastor gosta de se intrometer na vida dos outros, sabia disso? Pastor gosta de saber como é que você está, gosta de saber como é que está a sua vida com Deus,
Como é que está você no seu trabalho? A gente gosta de saber da sua vida. A gente gosta de intrometer, a gente gosta de intrometer. A gente gosta de dar conselhos. A gente gosta de dar direção. A gente não quer mandar em vocês. Quase. Na verdade, o que a gente quer fazer é mostrar a vocês o caminho que é o caminho de Deus. E é difícil para um pastor trazer uma orientação e a igreja não ouvir. É difícil para um pastor, quando o pastor traz um conselho, traz um direcionamento, traz uma palavra de Deus para uma igreja, para um povo, e o povo diz, não vou ouvir esse pastor. Talvez tenha sido esse sentimento de Paulo. Paulo estava lá em Roma, preso. Ele não tinha possibilidade de estar com o povo em Filipos. Ele não tinha chance de poder corrigir aqueles que estavam ensinando algo errado. Ele não tinha chance de chegar e falar assim, vocês estão com o ensinamento errado, ou estão com uma instrução errada, vamos corrigir isso. Mas Paulo queria fazer o quê? Mandou uma carta que fala sobre alegria, sobre o valor de compreender a vida cristã na ótica correta. E começa então a trazer essa orientação nessa perspectiva. E a gente tem que compreender que assim é o coração de Paulo, um coração de alguém que é pastor. E aí, então, por isso que ele fala, olha, cuidado com esses cães. Mas entenda uma coisa, a gente não pode confiar na carne. Não pode confiar na carne. Porque a carne, nossa, ela é tendenciosa. Ela promove uma alegria falsa, de aparência. É uma alegria que valoriza a religiosidade. É uma alegria que valoriza a performance, que valoriza a que você venha ao culto sempre, que você participe de todas as coisas, seja certinho em tudo. E que você acha que isso é suficiente para você. Cuidado com esse tipo de ensino, onde valoriza que o seu bem-estar tem que ser melhor, onde diz, cuidado com isso, cuidado com o ensinamento, olha, se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido, se você contribuir assim, você vai ser bem-sucedido, se você der o dízimo, você vai ganhar 100 vezes mais, se você fizer isso, você vai ficar aliviado. Cuidado com esses ensinamentos, porque são falsos. A Bíblia não ensina essa verdade. A Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia nos ensina é que tem que mudar o nosso coração. Porque quando a gente muda a perspectiva do coração, a gente começa a olhar de forma correta aquilo que Deus quer que a gente faça. Paulo sabia disso. Por que ele falou essas coisas? Porque ele sabia exatamente dessa realidade. E Paulo lista algumas coisas do seu currículo para dizer, olha, não confie na carne, porque eu confiava. Não confie na carne. Paulo diz, eu sou circuncidado ao 8º dia, pertenço ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que Paulo está dizendo? Gente, eu sempre fui visto como o cara entre os judeus, o mais zeloso, o mais moralista, o mais correto na minha conduta. Eu sempre fui correto em tudo que eu fiz, porque eu aprendi assim com minha família, aprendi assim com meus líderes, com meus mestres, eu sou assim. E Paulo disse, tudo isso pode ter sido bom, mas na verdade, eu vejo isso como uma grande perda, porque essas coisas, nada mais, nada menos, não me trouxeram paz, essas coisas não me trouxeram vida, essas coisas não me trouxeram Cristo. O que me trouxeram? Peso, me trouxeram comparação, me trouxeram julgamento, me trouxeram um sentimento de justiça própria, me trouxeram um sentimento de julgamento. Quando a gente vive preso a tipo de religiosidade, a gente é aquele que vai sempre julgar e condenar os outros, porque a gente sempre se acha melhor do que os outros. E Paulo disse, ei, não façam isso, cuidado com esses cães. Eles são terríveis, ensinam algo falso, e a Bíblia não ensina essa verdade. E aí então ele começa a dizer outras coisas tremendas, versículos 3 até o 11. Olha só, preste bem atenção. Contudo, o que para mim, Paulo diz o seguinte, o que era lucro? Ou seja, aquele que me trazia muito benefício. Paulo diz, eu passei a considerar como
perda por causa de Cristo. Tudo que eu considerava que era importante, que era essencial, que era mais valoroso, o meu histórico, o meu currículo, tudo isso foi muito importante, mas na verdade não vale nada, porque não me traz a verdadeira vida. Eu posso ter conquistas, eu posso conseguir coisas, eu posso ganhar um melhor trabalho, eu posso ter documento, eu posso viver no melhor país que existe, eu posso morar em qualquer lugar. Porque a gente acha que isso é o suficiente para nós. Mas se eu entendo o Evangelho de Jesus, o melhor lugar para se estar é diante de Jesus Cristo. Porque é Ele que mostra o melhor lugar para a gente. É Ele que mostra o caminho para a gente. Então é Ele que dita a regra. É Ele que mostra onde a gente tem que viver a nossa vida. É tudo nele. E Paulo diz o seguinte: mais do que isso, eu considero tudo, Paulo é radical, tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E ele continua: eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo começa dizendo sobre o perigo do falso ensino, o perigo da falsa espiritualidade, o perigo da viver de aparência, o perigo de viver baseado nas conquistas, daquilo que para você é mais importante, no seu currículo, na sua história, na sua família, nisso, naquilo. Paulo diz: cuidado com isso. Aí, então Paulo revela o que mudou a sua história. O que mudou a sua história. Abrindo um pequeno parênteses aqui, queridos. Muitos de nós somos aqueles que, quando falam em evangelizar os outros, quando falam em falar de Jesus para as pessoas, pensam que a gente tem que saber pregar bem, a gente tem que falar bem de Jesus, a gente tem que falar bem da Bíblia. Na verdade, isso não é verdadeiro. O que Jesus espera de mim e de você é que a gente apenas conte a nossa história daquilo que Jesus fez por nós. Porque isso vai mudar a história da vida dos outros. Quando eu conto aquilo que Deus fez na minha vida, quando Jesus fez na minha história, que mudou a minha perspectiva de vida, aí isso muda o coração da pessoa. E depois eu começo a ensinar a Bíblia para essa pessoa. Mas eu levo as pessoas a conhecer Jesus, não citando textos bíblicos, mas contando aquilo que Deus fez em mim. Não o que fez nos outros, mas o que Jesus fez em minha vida. Mas pastor, Jesus não fez nada. Então eu vou orar por você aqui hoje, para que você se converta a Jesus. Porque Ele fez muita coisa por você. A primeira coisa, te trouxe na casa de Deus. Segundo, te deu salvação. Quem é salvo em Jesus aqui? Amém. Quem quer viver com o Senhor eternamente? Amém. Então você pode compartilhar com as pessoas isso. Você pode. Esses dias eu mais uma vez recebi alguns recadinhos no meu direct ali na internet. Tem uma irmã que diz o seguinte, é uma senhora que disse: pastor, eu estou casada há mais de 20 anos com meu marido e a gente está no processo de separação. Eu queria que o senhor me ajudasse. E eu falei: mas como é que eu posso te ajudar? Eu falei: pastor, me dá uma palavra aí. E eu pensei: não tenho nenhuma. Mas eu lembrei do quê? Eu lembrei do trau do dia. Lembrei que Deus falou comigo no trau do dia. Aí eu peguei, dei uma resumida, coloquei: Senhor, me transforma isso aqui numa palavra que eu possa compartilhar com ela.
Peguei, copiei e mandei para ela. O bom foi ela depois responder assim: pastor, muito obrigado. Tudo que você falou foi tudo que eu precisava. Só isso, gente. Só isso. Paulo está dizendo o seguinte: olha, tudo que era para mim lucro, eu considerei como perda. Mas eu vou contar a vocês o segredo que mudou em minha história. Aí Paulo começa a contar um pouquinho essas coisas que ele entendeu sobre a vida para ele. Ele entrega a chave para a gente. Qual é a chave que Paulo fala? Versículo 8 diz: eu considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza de conhecer Cristo Jesus. É como se ele gritasse para a gente hoje: ei, família Zion, a fé não é sobre ter uma vida perfeita, conquistar tudo. A fé é sobre ter um centro perfeito, correto na nossa vida. Não é sobre juntar vitórias, conquistar coisas, ter status, mas é sobre perder o que precisa ser perdido para ganhar o que realmente importa. Paulo entende que qualquer coisa que ocupa o lugar de Cristo vira peso, distração, ilusão, decepção, frustração. Agora, quando Cristo se torna o centro da vida, a vida não fica perfeita, mas ela fica alinhada. Ela adquire propósito, adquire sentido e vale a pena viver por causa dele. Porque a fé verdadeira não é ter tudo, mas é ter Jesus acima de tudo. Quando eu entendo essa verdade, o meu foco começa a mudar. Por isso ele falou: eu quero ser encontrado nele. Eu quero conhecer Cristo Jesus. E esse conhecer não é somente no intelecto, na verdade é além. Vivemos numa época hoje em dia que somos extremamente consumistas. Consumimos o que sai na internet, consumimos o que lemos na igreja, vemos na igreja, somos excelentes em copiar as coisas que os outros fazem. A gente vive só consumindo. Mas isso não gera na gente mudança de vida. Consumir informações não muda a gente. Pode até mexer um pouquinho com a nossa estrutura, balançar o nosso entendimento de algumas coisas, mas não muda a gente. Eu já falei para vocês aqui, o que antigamente era informação no Brasil, diz o seguinte no Brasil: Ministério da Saúde adverte, fumar causa câncer. Passou 2 anos, fizeram levantamento, estatística, ninguém deixou de fumar. Mas todo mundo informava, fumar causa câncer. O Ministério da Saúde do país diz isso. Porque só a informação não muda, gente. Não muda. Aí começaram a fazer o quê? Começaram a colocar gente doente, quase morrendo nas imagens. Porque o grande foco agora é mostrar a tragédia. Quem sabe isso muda as pessoas. Porque nós somos assim. Quem gosta de notícia ruim aqui? Quem aqui gosta? Quem é que se atrai por notícia ruim? Ninguém? Vocês são muito perfeitos, vocês, gente. São muito perfeitos. Viram no Instagram lá, caiu a ponte, não sei aonde. O que você vai fazer? Quem morreu? Quantos morreram? Qual foi a tragédia? Como foi isso? A gente é assim, não é? A gente é assim, porque a gente é extremamente consumista. Mas Paulo está falando de uma coisa diferente. Não é conhecer essas coisas porque a gente tem interesse. Mas foi conhecer, está falando em você se relacionar. Como é que eu me relaciono com Jesus? De 2 maneiras. Guarda isso. Esse é segredo. Nunca foi revelado. A primeira coisa, leia a Bíblia. O segredo que as pessoas não sabem. A maior prova é que porque não leem. Conhecer Jesus, primeiro, leia a Bíblia. Pastor, não tenho tempo. Então, continue vivendo, buscando suas conquistas, seus sonhos, suas coisas, que está tudo certo. Mas você vai perder a maior alegria de viver, que é baseado nele. Não está naquilo que o mundo oferece, aquilo que ele é. Então, primeiro que eu conheço Jesus, que maneira que eu conheço? Primeiro,
Lendo a Bíblia. Segunda maneira, outra coisa que ninguém faz, ou que ninguém sabe, é outro grande segredo: oração. Não tem mais, gente. Ler a Bíblia, orar. Agora, a oração não é somente pedir. A oração, ela adquire outra perspectiva quando eu começo a querer orar com a intenção de conhecê-lo. Quem sabe a gente podia começar a orar essa semana assim: Senhor, me mostra quem tu és. Me mostra na tua palavra quem o Senhor é. Quem sabe você poderia ficar um dia sem pedir. Você consegue ou não? Orar um dia sem pedir nada. Topa o desafio ou não? Aceitam? Se pedir, está em pecado. Estou brincando. Mas põe isso como foco. Senhor, me mostra. Eu quero conhecer o Senhor. Me revela. Aí sabe o que vai acontecer com você? Como é que ele vai se revelar a você? Jogando um raio na sua cabeça? Não. Ele vai se mostrar a você, sabe aonde? Lá na sua casa, quando estiver dirigindo o seu carro, quando estiver fazendo comida, quando estiver lá no seu trabalho, na construção, quando estiver lavando uma casa, limpando uma casa, ele vai se revelar a você no relacionamento, naquele seu chefe que ama você de paixão, que fala mal de você o tempo inteiro, reclama de você que não faz nada direito. Ele vai te revelar nessas coisas, vai mostrar assim: olha como eu amo você, como eu cuido de você. Quando você orar de verdade, ele vai começar a se revelar a você as mínimas coisas possíveis. E se você abrir os seus olhos, você vai perceber que ele está com você. Paulo ensinou essas coisas. Paulo entendeu o seguinte: eu quero conhecer a Cristo. Quero conhecer o poder da ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que Paulo quer dizer com tudo isso, que parece lindo demais dizer isso? O que Paulo quer dizer é o seguinte: eu quero conhecer Jesus tanto para que eu possa ser como ele, sofrer como ele e viver como ele. A gente quer isso? Porque sabe que quanto mais eu quero Jesus, mais eu vou ter que abrir mão de coisas. Quanto mais eu conhecê-lo, eu vou ter que começar a compreender o seguinte: a minha forma de lidar com as pessoas não pode ser mais a mesma. Quanto mais eu conheço, eu vou ter que mudar a minha forma de poder me dirigir ao meu chefe. Eu vou ter que mudar a minha forma como eu lido com a minha esposa. Vou ter que mudar a minha forma como eu lido com meus filhos. Vou ter que mudar a minha forma como é que eu dirijo o carro. Vou ter que mudar a minha forma como eu estou pensando na minha vida. Vou ter que mudar a minha forma como eu estou vendo meu celular. Quanto mais eu conheço, mais na prática eu vou ter que mudar minhas atitudes. É isso que é conhecer Jesus. Porque ele vai se revelar para a gente. A verdadeira alegria não vem quando você conquista uma coisa, mas quando você conhece o Senhor Jesus. Amém. Aí vem versículos 12 até o 14, que Paulo diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, só uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Depois desse clímax espiritual que ele falou agora há pouco, Paulo diz algo que desmonta qualquer orgulho. Paulo diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso. Paulo disse: olha, eu quero conhecer Jesus, eu quero viver para Jesus, eu quero ser como Ele, viver como Ele, sofrer como Ele, passar tudo por Ele. Lembra que eu falei que tinha um grupo lá, os judaizantes, aquele grupo que queria ensinar os ensinos falsos? Paulo diz o seguinte: olha, eu conheço Jesus, eu quero conhecer mais ainda Ele. Mas Paulo diz algo tremendo aqui: eu não conheço Ele completamente, eu não conheço Ele tudo.
Eu não cheguei lá. Eu continuo correndo. Eu continuo com foco nele. Porque eu sei que quanto mais eu buscar, mais eu vou conhecê-lo. E aí, então, ele revela algo tremendo. Mas prossigo. Para que isso, pois para isso fui alcançado por Cristo. Essa frase me chamou muita atenção. Paulo não tinha intenção de prosseguir conhecer Jesus, porque ele sabia que ele tinha que conquistar Deus, porque ele tinha que ganhar a atenção de Jesus, porque ele tinha que procurar algo em Jesus que pudesse satisfazer a sua necessidade. Ele não estava procurando para que Deus lhe mostrasse o propósito da sua vida. Ele não estava procurando porque tinha intenção de viver melhor neste mundo. Não estava querendo conhecer Jesus para que Jesus pudesse resolver os seus problemas. O foco dele não era esse. Ele entendeu que tinha que prosseguir em continuar, prosseguir com o Senhor Jesus. Por quê? Porque eu fui alcançado por ele. Isso muda completamente a perspectiva. Eu não procuro para ter. Eu procuro para ser grato porque eu fui alcançado por ele. Isso muda o meu coração. Paulo não corre para tentar conquistar Deus. Ele corre porque foi conquistado por Deus. Ele não avança para provar algo, mas porque algo aconteceu dentro dele. A força dele não vem do que eu preciso melhorar, do que eu preciso conquistar, mas vem do que ele me encontrou. Ele me encontrou. E essa é a consciência que a gente tem que ter, que ele nos encontrou. Você não está aqui porque você quer ele. Você está aqui porque ele foi atrás de você. A gente marca o encontro com Jesus de verdade, mas na verdade foi ele que marcou o encontro com a gente. A gente só consegue amar porque ele nos amou primeiro. A gente só consegue dar um passo porque ele deu o primeiro passo primeiro. Não estão entendendo? Tudo começa por ele primeiro. Isso me ensina algo tremendo, que a vida cristã não consiste em ficar parado, apenas consumindo coisas. A vida cristã consiste em movimento. Eu preciso me movimentar em direção a ele, porque eu fui alcançado por ele. E quanto mais eu me dirijo a ele, para ser grato pelo que ele já fez por mim, mais eu o conheço de verdade. E mais isso muda a minha perspectiva de vida. E aí Paulo diz algo claro e fortíssimo no versículo 13. Uma coisa eu faço. Pensa num cara focado. Talvez esse seja o maior problema nosso na nossa sociedade hoje em dia. A gente é muito distraído. A gente tem tudo na frente. 10 mil opções, 10 mil possibilidades. Se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo. Se eu fizer aquilo, eu vou conseguir aquilo. Se eu fizer isso, vai ser bênção para mim, vou ter tal benefício. Mas Paulo disse, uma coisa só eu faço. Isso me lembra o que Jesus disse. Lembra para Marta e Maria? A conversa foi clara para Marta. Marta, Maria escolheu uma coisa só. Está aos meus pés. Está aos meus pés. O segredo, queridos, não está no que o mundo oferece, mas está em Jesus. Agora, sabe quando que a gente percebe que isso é uma realidade para nós? Infelizmente, quando a gente está nas últimas, na saúde quase indo embora, e o diagnóstico do médico diz, você tem tantos dias. Aí você diz, preciso voltar para Jesus. E preciso voltar para Ele. Achando que você vai pedir perdão por todos os seus pecados do mundo inteiro. Você vai lembrar de tudo que você fez de errado. Como se isso fosse a coisa mais importante. Mas o que Jesus quer da gente não é o último segundo da vida. Ele quer tudo que a gente tem hoje em dia. Ele não quer uma parte da nossa vida. Ele não quer um tempo da gente. Não quer algo fragmentado. Meu tempo com Deus é agora. É de 6:30 da manhã até 6:35. É o meu tempo que eu tenho para Ele hoje. Não tenho mais que isso. Porque eu tenho que sair para trabalhar. Quando chegar em casa, eu vou dar para Ele mais 5 minutos. Porque é o que eu tenho. Quando a gente vê assim e pensa assim, a gente está fragmentando a nossa vida. Mas Deus não quer de nós uma parte da nossa vida. Ele quer tudo da gente. Quando eu tenho
Essa compreensão, isso muda a minha história completamente. Por isso você falou, eu prossigo para o alvo. O alvo. E ele deixa claro, o alvo não é sucesso, não é reconhecimento, não é status, não é dinheiro, não é documento, não é um país, não é um mundo que a gente está vivendo, não é um trabalho melhor. Mas o alvo, na verdade, e tão somente é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o alvo que tem que ser para nós o mais importante. Ele ensina isso para que as pessoas entendam que a vida que a gente vive hoje não é um troféu que você vai conquistando coisas para lá e para cá. A gente vive hoje, as escolas ensinam a conquistar, seja melhor aqui, seja melhor ali, mas isso não é mais importante no reino de Deus. O mais importante é Ele, não é a gente, é Ele. Não é sobre ser impecável, ser o melhor, ser o mais suficiente, sabe? Não é isso, é andar na direção certa. A direção certa se chama Jesus Cristo. Versículos 15 e 19 diz o seguinte: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Agora preste atenção nisso, ele diz: seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. Duro isso aqui. E eles se gloriam do que deveriam se envergonhar, pois só pensam nas coisas terrenas. Família Risaio. Maturidade, segundo a ótica de Paulo aqui, não é buscar ser perfeito, ser moralista correto, alguém que certinho na vida, apesar que isso é importante. Mas maturidade é você ter foco e não abrir mão disso por nada. Maturidade é você não abrir mão daquilo que Deus falou com você, daquilo que você aprendeu do Senhor Jesus. É você não abrir mão daquilo que é a essência para a sua vida. Isso é maturidade. Naturalmente não é aquilo que o mundo oferece, mas aquilo que Jesus é para você. Quando você entende isso, isso muda a sua perspectiva de olhar para as coisas. E Paulo faz um alerta muito forte que dói nele e também deve doer em mim e você. Paulo diz no versículo 18: pois como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, tem gente no meio de vocês que se dizem cristãos, mas na verdade são inimigos da cruz. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que não é gente que é contra Jesus. É gente que vive sem a cruz, que se diz crente, mas vive sem a cruz. É gente que vive só pelo prazer do momento, que acha que o mundo só consiste naquilo que o mundo oferece, que a gente se orgulha do que Deus reprova. Essa é a pessoa que vive sem a cruz. É gente que só pensa no agora, no imediatismo, no que eu quero agora. Viver sem cruz é compreender que o seu alvo de vida é o que o mundo oferece, são os seus sonhos, são as coisas que você tem. Viver sem a cruz é compreender que a vida sua é somente que você vive aqui hoje. Agora, quando você entende que a cruz tem que fazer parte da sua história, o seu foco muda. Porque você vai compreender que você não precisa ter luxo para viver. Você pode viver de forma simples. Você pode ser constante na comunhão com o Senhor. Você pode ser verdadeiro nos seus relacionamentos, que você não vai perder de perspectiva o que Deus tem para você, mesmo que você sofra perseguição, seja preso, passe acusações, seja condenado, passa por isso, passa por aquilo, que todo mundo vai passar. Essas pessoas que vivem sem Cristo, sem a cruz de verdade, são pessoas que são ótimas para julgar os outros e condenar os outros, de achar que os outros são aqueles que são melhores ou são piores do que você. Viver sem cruz
é viver sem direção na vida, Paulo está dizendo. É viver sem propósito. Porque a cruz tem que fazer parte da sua história. Mas, pastor, eu não quero a cruz. Então você não entendeu o caminho de Jesus para a gente. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Vai ter cruz. Vai ter deserto. Vai ter perdas. Vão ter dificuldades. Vão ficar doentes. Vão morrer por causa de doença. Vão perder amigos, parentes. Mas eu não quero o tipo de Cristo. Tá bom. A escolha é sua. Paulo disse, o caminho com Jesus é esse. Jesus diz claramente, aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, por amor a mim, não é digno de mim. Aquele que não viver para mim e viver só para você, não entendeu o caminho que eu tenho para mim. Jesus, como a gente viu no capítulo passado, ele abriu mão de tudo. Abriu mão da sua glória, abriu mão do seu poder, abriu mão do seu status, abriu mão de tudo que ele tinha no céu, para viver como ser humano. E ser cristão é exatamente isso. É viver com a consciência que esse mundo, para mim, não é o mais importante. Que ele é tudo que a gente vai ter. Que ele é tudo que a gente tem. E quando a gente compreende isso, o valor para este mundo começa a diminuir. A gente começa a querer viver com menos. Abaixar o padrão. Escolher a vida mais simples. Começar a olhar para a vida e o que eu posso fazer pelo outro? O que eu posso fazer para ajudar o outro? E não tanto em mim. Como Paulo disse, pare de reclamar e comece a ajudar os outros. Comece a fazer as coisas pelo próximo. Diminua o seu interesse por suas coisas pessoais e comece a se interessar pela necessidade do outro. Comece a pensar no outro, porque Jesus ensinou exatamente isso. Viver sem cruz é viver só pensando em si. E maturidade é escolher caminhar na direção de Cristo, mesmo quando a cruz pesa para a gente, porque é exatamente ali, é na renúncia, na obediência, na constância, que a vida realmente muda para a gente. E aí ele vem dizer o seguinte, versículos 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu próprio corpo glorioso. Olha o que Paulo está dizendo para a gente. A nossa cidadania, o nosso passaporte, não é aqui. É dos céus. É do reino de Deus. É como Paulo dissesse para a gente o seguinte, olha, vocês não vivem no ritmo da correria deste mundo aqui. Vocês vivem no ritmo do céu. Pensa numa coisa difícil. Porque o ritmo do céu parece lento demais para nós. Porque a gente quer as coisas para ontem. E parece que o céu sempre quer para amanhã. Já viu essa história? Você ora hoje esperando que Deus responda hoje. Mas parece que parece que a oração só chegou no céu amanhã e vai responder só depois de amanhã. E para você um dia é como se fosse 1000 anos, não é assim? A gente fica angustiado porque a gente pensa assim. Mas quando eu compreendo que no reino dos céus o ritmo que tem que determinar a nossa vida não é o que o mundo diz. Não é o quanto eu vou ter que ganhar, tenho que trabalhar para tal. Mas é quanto o céu determina como eu tenho que viver. E Paulo entendeu muito bem isso. Vocês não são cidadãos do medo, são cidadãos da esperança dos céus. Vocês não são moldados pela cultura, pelo sistema, mas são guiados pelo céu. Vocês não são produto das circunstâncias, vocês pertencem ao Senhor Jesus. Igreja, olha o que Paulo diz, ele diz, levanta os olhos, igreja, para ver a esperança que sustenta tudo o que a gente tem. A esperança é, Jesus vai voltar e buscar os seus. E aquele que é do Senhor Jesus vai se encontrar com Ele, vai viver com Ele eternamente. Essa palavra tem que motivar o nosso coração. Em outras palavras, Isaías, Jesus já veio, mas Ele vai voltar.
A nossa história não termina aqui e agora. A dor não decide o final da nossa vida. A alegria que sustenta a gente não vem daqui de baixo, mas vem do céu. Vem do céu. Então entenda isso, igreja. A gente não está caminhando para o fim. A gente está caminhando para o cumprimento da palavra do Senhor Jesus. Nós somos cidadãos do céu. E é isso que define quem a gente é e para onde a gente está indo. E isso é o mais importante. Isso, na verdade, é o essencial para a gente. Jesus falou no capítulo 2, viva como Jesus. E agora no capítulo 3 diga, desejo Jesus. Queira Jesus mais do que qualquer outra coisa. Porque quem conhece Jesus de verdade, nunca mais se satisfaz com migalhas que o mundo oferece. Quem experimenta a presença dele, nunca mais quer viver no raso. Quem encontra Cristo entende que a minha maior alegria não está naquilo que eu tenho, mas está em quem eu conheço. Vamos ficar em pé, por favor, queridos. O maior desejo de Jesus, através de Paulo, para a igreja. E essa palavra para mim, para você hoje, é para a família Isaio. É para quem está assistindo pela internet também nesta noite. Que o seu maior alvo de vida não é aquilo que o mundo pode te oferecer, porque isso é migalha. O maior alvo da sua vida tem que ser querer conhecer a Jesus. E Paulo disse, olha, eu não conheço completamente. Eu prossigo para esse alvo. Paulo, aquele cara que diz conhecia tudo sobre Jesus e conhecia muito bem Jesus. Mas ele disse, eu prossigo para conhecê-lo. Que o meu e seu coração entenda que esse alvo tem que ser meu e seu. Eu não sou aquele que conhece tudo de Jesus, mas eu já caminhei com ele há alguns anos. Mas isso não me coloca melhor do que ninguém. Me coloca quanto mais com desejo de querer conhecê-lo. Porque quanto mais a gente quer conhecê-lo, mais a gente quer viver para conhecê-lo. Estão entendendo a diferença? O Senhor quer que eu experimente isso na minha vida. Eu quero encerrar fazendo um convite a você nesta noite. E o convite é simples. Que o seu coração arda por desejar conhecer o Senhor Jesus. Meu desejo é que você seja apaixonado por Jesus como Paulo era. E até eu ouso em dizer a você, como disse Paulo, siga meu exemplo. Eu amo Jesus. Eu amo a palavra de Jesus. Não abro mão dela por nada. Porque é isso que me sustenta. É isso que mostra o rumo da minha vida. É isso que me ensina a viver. É Ele que faz tudo isso. Se você quer um conselho de um pastor que ama a sua igreja, e o conselho é simples, conheça mais a Jesus. O conheça através da leitura da palavra. O conheça através da oração. O conheça através da comunhão com os irmãos. O conheça através de uma vida voltada para Ele. Não apenas fragmentada um tempinho, mas que o seu dia seja de interesse de falar com o Senhor. Feche os seus olhos agora, por favor. Feche os seus olhos agora, por favor. Quem sabe você poderia orar assim hoje, nesta noite. Senhor Jesus, eu quero te conhecer mais. O Senhor é o meu alvo. É tudo o que eu preciso. É tudo o que eu desejo. Abre meus olhos. Abre meu coração para entender que não existe nada melhor do que o Senhor, do que a sua presença. Que o meu coração, Senhor, seja aquele que deseja mais e mais ao Senhor todos os dias. Que o meu coração seja aquele que ama estar na presença do Senhor todos os dias. Que meu coração seja daqueles que ama ler a Tua palavra. Não apenas para ter mais informações, mas para conhecer o Senhor. Que seja assim com todos nós nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço isso por todos nós. Gere em nós esse desejo, Senhor. Que sejamos aqueles que desejam mais ao Senhor Jesus, que amam mais a Ti. E abençoe, Pai amado, cada um de nós, nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.